abençoar, Pai, a nossa adoração essa tarde, Pai, pelo necessário. Pai, de maneira nenhuma não venha falar nada, Pai, que seja meu, mas que seja dado pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado, Jesus. Cada um deixa os seus afazeres, Pai. Veio para esse lugar para te louvar, Pai, para te adorar, Pai, para te bendizer. Que de maneira nenhuma nós saímos do lugar da forma que chegamos. Glórias a Deus. Aqui vai nos dizer que esse rei, Josafá, aonde? É 2 de Crônicas 20, versículo 5. A vitória de Josafá sobre Amon. Glórias a Deus. Vamos estar lendo 5. Glórias a Deus, aleluia. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos? Glórias a Deus. Aleluia. Dos povos da tua mão está a força e o poder. Não há quem possa resistir. Porventura, o nosso Deus, tu lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel. Não deste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, o castigo, a peste ou a fome, nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Reclamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e no monte Seir, cujas as terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas neles se desviaram e os destruíram. Eis que nos dão amparo, vindo para lançarmos fora a tua possessão, que nos deste por herança. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E no 20 diz: pela manhã cedo, não, 17, irmãos, perdão, 17. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e a Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amém. Amanhã saídos ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glórias a Deus. E no 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles e pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, estarás seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Jesus, pode sentar, irmãos, fique à vontade. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra diz que esse rei Josafá, ele se envolveu em muitos erros, muitas alianças erradas ele fez, mas ele agradou o Senhor quando ele se colocou o povo todo para jejuar. Aqui no 1 diz: ó, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos moabitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão nessa zona da mar e Engedim. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, pregou um jejum. Glórias a Deus, aleluia. Josafá, ele viu que seus inimigos eram muitos, e que eram 3 povos, 3 reis se levantou contra ele. E veio alguém avisar que ele era muita gente, e ele teve medo. E ele pôs todo o povo dele a jejuar e a orar e a clamar ao Senhor. E o Senhor colocou aquele povo, desbaratou aquele povo ali, e aqueles povos lutaram uns contra os outros. E quando Josafá chegou lá, achou que ia lutar, não precisou. Eles mesmos se exterminaram uns dos outros. Deus é maravilhoso. A palavra diz que
Glórias a Deus. Aqui no 5, depois de Josafá em pé a pregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor e diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos? Josafá recorreu a Deus. Ele sabia que não venceria aquele povo, mas ele sabia que Deus venceria por ele. E a palavra diz que ele colocou, mais adiante que eu li no 17, diz que ele colocou os levitas à frente, tocando e cantando os alaúdes, e para guerrear com aquele povo. E o Senhor mandou eles ir mais atrás e os levitas ir na frente. Por isso que no início, quando eu dei esse louvor para os irmãos e falei sobre os levitas, como agrada o Senhor quando nós temos em guerra, ou temos nossos problemas, e temos assim mesmo adorando o Senhor. Quantos de nós talvez enfrentou algumas lutas, alguma coisa, para estar essa tarde aqui adorando o Senhor? E hoje a guerra de Josafá ali era natural, era 3 reis contra eles, era uma multidão de pessoas perto dali, tudo reunido. Aquele pessoal, quando ia para a guerra, que sabia que ia vencer, eles iam tão cheio achando que ia vencer, que eles levavam todos os despojos deles, levavam ouro, tudo que eles tinham, muitas coisas, e se acomodavam num lugar que eles sabiam que ia esmagar aquele povinho que era pequeno, mas só que não sabiam que o Deus deles era grande. E quando aquele povo ficaram nos montes de Seir lá, eles eram 3 vezes, era uma multidão, não tinha como Josafá vencer com pouca gente, com povinho. E a palavra diz que o Senhor disse para ele: olha, coloca os levitas na frente e os armados vão mais atrás. Será, irmão, que se tivesse uma guerra no Brasil, como está tendo ali na Ucrânia, ali, guerra natural mesmo, que o pessoal vinha de fuzil, e o Senhor mandasse que eu, o pastor Junei, o pastor Júlio, mais alguns levitas aqui, fosse cantando e louvando à frente, e o fuzil vinha daqui, e o fuzil vinha dali? Será que nós tínhamos coragem, irmãos, de ir à frente cantando louvor e alguns orando? Eu creio que tinha, porque o Espírito Santo ia te dar essa coragem. Para isso que nós temos reunido nessa tarde, assim, cheio de Deus, dessa coragem. Você não tinha mesmo. Imagina, pessoas vinham tudo de espada, vinham milhares e milhares de gente para exterminar todo aquele povo, que era um povinho, 3 reis, era uma multidão de gente. Essa palavra não estou lendo toda porque ela é muito comprida. Então eu leio alguns versículos, irmãos. Nós irmãos conhecem essa palavra essa história desse rei aqui de Josafá, era uma história muito pregada aí fora, uma história muito conhecida. E a palavra diz que aqueles milhões e milhões de pessoas ali, estavam ali, na minha Bíblia diz, Vale de Berac. Na Bíblia de vocês acho que diz Vale da Bênção, porque foi consagrado a Vale da Bênção. Porque quando aquele povo for à frente cantando louvor e orando, depois de estar jejuando, porque Josafá se colocou o rosto em terra do pó e começou a adorar ele como rei, como líder daquele povo. Ele se colocou a orar e colocou velhos e novos, crianças. Por isso que Deus me deu essa palavra essa tarde. A quarta passada, no terceiro passo da campanha, o pastor Junei colocou, e no final da palavra, os irmãos vão estar se apoiando de joelhos, aquele que ele colocar o rosto no pó, pode colocar, porque Deus vai te dar aquilo que veio buscar essa tarde. Ele destruiu nessa campanha. Que Josafá colocou o rosto no pó no chão e orou. E ele, como rei, ele dava ordem, deu uma ordem que os mais velhos, os mais jovens, todos começam a jejuar. E o Senhor disse: olha, agora coloca os levitas à frente e os armados vão mais atrás. Os soldados de Josafá, talvez de espada, que teve, não sei se existia arma, mas espada, flecha, algumas coisas, e tudo atrás. E os levitas iam à frente, cantando e louvando e adorando. Glória a Deus. E quando eles chegaram no vale, que eles olharam lá achando que iam lutar, o Senhor não estava ali, o Senhor já estava lá no meio daquele povo. O Senhor desbaratou todo aquele povo. Eles se levantaram todos uns contra os outros e eles mesmos se mataram. Não sobrou nenhum.
Nenhum para eles vencerem. Quando eles chegaram achando que iam lutar, já tinha um povo, tudo morto. E eles tiveram 3 dias, a maior luta deles foi juntando despojo, juntando o ouro, que aquele tempo podia, Deus ordenava que juntasse o despojo. Passaram 3 dias juntando despojo e riqueza que ficou daquele povo ali. A maior luta que eles fizeram foi juntar despojo, tá? Então tem algumas Bíblias que diz que é Vale da Bênção, que foi consagrado aquele lugar. Na minha Bíblia que diz Vale de Berá, que é traduzido que é Vale da Bênção. E Deus é maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia nos relata tantas pessoas que enfrentaram lutas que era impossível louvar o Senhor, porque às vezes a gente pensa, como louvar o Senhor quando o médico diz que cansa? Como louvar o Senhor quando temos com fogo, temos desempregado, ou alguma coisa grande? Mas Deus permite que nós louvemos Ele. E às vezes o triste é que as pessoas só adoram o Senhor e só o Senhor quando a guerra vem. Porque o Senhor Jesus nos ensinou já, se nós parar um pouquinho e examinar as Escrituras, nós vemos que o Senhor Jesus nos ensinou que através da vitória e alegria, temos que estar sempre em oração, de joelho no chão, porque vai vir mais guerra, vai vir mais luta. A palavra diz aqui no 18 que aquele povo, outrora, já tinha passado por algumas guerras, Josafá já tinha passado por algumas guerras. Só que o Senhor permitiu que aconteceu algumas coisas, mas o Senhor defendeu eles. E aí eles estavam em paz, mas quando eles achavam que estavam em paz, se formou essa baita guerra, aí se levantou 3 vezes contra eles. Talvez se eles estivessem buscando o Senhor antes de se formar essa guerra, após a vitória, após a paz, após a alegria, a harmonia que eles estavam, talvez nem se levantasse tanta coisa. O Senhor foi à frente, eliminou o inimigo, né? E venceu por eles, foi na frente, quebrando os ferrolhos, o Senhor é especialista nisso aí, né? Tirando as pedras do caminho, mas talvez nem precisasse chegar a esse ponto, se estivesse sempre na alegria, na tristeza e também na festa adorando o Senhor. E eu creio que no final dessa campanha hoje nós não temos aqui até para festa, temos aqui hoje em guerra contra o inimigo das nossas almas, colocando para o Senhor as lutas que estamos enfrentando no dia a dia, e talvez até nem é tanto por nós, mas outros países, irmãos nossos que estão enfrentando mortes, porque causa desse evangelho. Nós temos no Brasil aqui, temos a única guerra que tem é espiritual, alguma coisa que nós achamos que é guerra, mas não chega nem perto de guerra. Nós temos feliz e abençoado, onde temos tudo nas mãos. O mais pobre tem uma moto para andar, um carro para andar, tudo. Glória a Deus. Né? Mas sabemos que tem irmãos nossos nesse momento que estão entregando suas vidas para pregar o Evangelho. Pessoas que estão desbaratadas pela cidade, se escondendo para entrar num túnel, num lugar para adorar o Senhor. Pessoas que estão morrendo em outros países, enfrentando guerra. Na Ucrânia, mesmo pessoal que estão morrendo. Né? Lá na Síria, esses países, dando terremoto, pessoas que estão morrendo, o inimigo, o mundo já se maligno. O maligno está levantando guerras e guerras. Mas que Deus coloca para mim e para você essa tarde, que é tempo de adorar o Senhor e louvar o Senhor e não tirar os olhos dele. Amém. Coisas piores virão, mas para nós que habitemos em Jerusalém, para não sair de Jerusalém. Glória a Deus. Não tirar os olhos de Cristo. Venha o que vier. Senhor Jesus sendo Deus, o pastor Júlio pregava ainda aqui na terça-feira sobre o Senhor Jesus, e eu escutando ali, e maravilhado, e escutando, e o Espírito Santo falando essa noite no meu coração, quando eu preparava essa palavra. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas, que ele foi levado até o pico do monte, que estava jejuando 40 dias e 40 noites, ele tinha tudo para expulsar o Satanás da primeira chegada que ele chegasse, sendo Deus. Mas para que eu e você aprendesse em vir pela palavra, que a palavra é que liberta, a palavra que nos leva à libertação nossa, que ele disse, olha, Satanás, sabendo que ele que, como condições de homem, ali 40 dias estava com fome, ele só pega essas pedras aí que nós estamos de novo. E ele disse, não, nem só de pão terá o homem. Glória a Deus. Te atira do pico do monte, que te
aqui abaixo, que Deus vai dar ordem aos anjos para te segurar. Está na palavra em Apocalipse 91, Salmo 91, se não me engano. E ele diz: olha, não atentará o Senhor teu Deus. Se ajoelha na frente aqui e me adora, que eu te dou tudo isso. Tudo, mostrou tantas coisas. O Senhor Jesus podia dizer assim: tu é um mentiroso, seu encardido, tudo que tem aqui é meu e do meu Pai, e também do meu Espírito e do Espírito Santo. Porque antes de existir nada nessa terra, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito de Jesus já pairava sobre as águas. Jesus, que Deus que deu a ordem, nasce a planta, separa as águas, tudo que deu, foi Deus que deu. Então Jesus podia dizer para ele: sai, mas Jesus, sabendo que eu e você ia precisar da palavra, ia precisar, né, seguir pela palavra, ele disse as coisas ali, ensinou pela palavra, para que nós venhamos entender que nós somos peregrinos aqui na terra. Nós temos que passar, que seja na festa, que seja na tristeza, na alegria, Jesus sempre vai nos defender, porque ele já assinou o legado da cruz do Calvário, já venceu por nós. Mas ele quer, por livre-arbítrio, teu e meu, o que é que você quer essa tarde? E com a glória, vou continuar na tua vontade ou na minha vontade. O Espírito Santo veio nos colocar sempre com humildade e desejo de buscar mais e mais sabedoria de Deus, para que nós venhamos entrar pelas portas da frente, quando Jesus buscar a sua igreja, porque nós somos a última geração. O Senhor Jesus nos ensinou, através da passada dele na terra aqui, quando Jesus multiplicou pão para mais de 5.000 pessoas, fora velhas e crianças, todo mundo se maravilhava e foram fazer festa. Jesus não se encontrava mais ali, estava lá no monte orando. Ele sabia que o inimigo ia vir de novo. Que Deus não eliminou o inimigo, Jesus deixou o inimigo aqui por enquanto, até Deus banir ele de verdade, né? Deus permitiu, porque nós temos livre-arbítrio. Ser mais forte que o inimigo, sim, porque tem um Espírito Santo que rege a nossa frente estudando. Então, enquanto nós tiver por filho o Senhor que nos adotou como filho, lavado e remido do sangue de Cristo, não tem para inimigo, não tem para demônio nenhum. Se ele vem pelo caminho, tem que fugir por 7. Mas Deus quer que eu e você continuemos sempre orando e vigiando, nunca abaixando, né, as mãos, porque o inimigo, ele sorrateiramente, ele está com sua parte de algodão, né, fugindo que nem leão, achando alguma alma, né. A palavra diz que o apóstolo Paulo e Silas, seu amigo, eles estavam indo orar sempre pela tarde, e um dia tinha uma moça ali que tinha um espírito mundano, um espírito de demônio, e eles expulsaram esse demônio. E aqueles credores, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro para aquela menina, foram e deram parte e eles foram presos. E a palavra diz que lá para meia-noite eles estavam amarrados, mãos e pés, muito machucados do laço, não tinham condições para nada. E eu creio que Silas falou para Paulo: olha, Paulo, nós temos aqui, não fizemos nada, somente por libertar aquela moça, o que estamos fazendo aqui? Ele disse: olha, Silas, não reclame. Tua hora aí que eu adoro, tua hora aí que eu louvo aqui. Ou tu seja, tu louva aí, eu adoro aqui. E aí, daqui a pouco esses outros começaram a cantar e adorar a Deus. Deus foi lá e criou um terremoto ali e abriu todas aquelas portas ali. Colocou tudo por terra. Talvez a oração. Talvez se eles tivessem ficado murmurando ali, reclamando, talvez não ficar preso muito tempo, talvez Deus não fosse permitir que acontecesse alguma coisa deles morrer, porque naquele tempo eles matavam. Mas o apóstolo Paulo tinha que combater o combate até o fim, porque a palavra foi colocada já para ele quando ele ia sofrer pelo Evangelho, porque ele ia ser levantado contra o Evangelho, contra os cristãos na ignorância dele, quando era Saulo lá em Tarso,
Mas quando ele teve um encontro com Jesus, que ele caiu do cavalo, ele aceitou Jesus. E verdadeiramente, depois de Jesus, foi o que progrediu o evangelho mais correto. De todos os apóstolos, todos os homens de Deus que foi até o final e fez o evangelho correto, firme foi o apóstolo Paulo. Depois do encontro com Jesus. Mas Deus não tirou a palavra que foi dita no início. Ele vai só encerrar. Mas está bom esse altar aqui. O Espírito Santo se derrama nesse lugar. Glória a Deus. Antes de encerrar esse culto, vamos estar orando e vamos colocar todos em pé, irmãos. Todos vocês vão se ajoelhar aí no lugar onde estão, onde vocês quiserem, na frente do altar, onde quiser. Quem quiser colocar o rosto no pau, pode colocar. E eu tenho certeza. O Senhor vai te entregar que veio buscar essa tarde. Eu não sei o que você veio buscar essa tarde, mas o Espírito Santo que é nesse lugar, sabe que já sondou teu coração e sabe. E você não vai sair daqui de mãos Glória a Deus. Ele vai te entregar que veio buscar Glória essa a tarde. Deus. Aquele que trouxe seu pedido pode largar ali. Eu não sei onde que o pastor veio lá em cima. Pode largar ali e se prostra onde você quiser dentro da igreja. Aqui na frente do altar, aí, e vamos estar orando. Glória a Deus. Uns minutos.